E Deus hoje me deu uma mensagem para compartilhar com vocês aqui, que tem mexido muito comigo, irmãos. Muito. Mas muito mesmo. O Senhor tem movido o meu coração a fazer com que a gente possa sempre voltar a enxergar de forma introspectiva como anda a nossa vida, Pastor Mateus, com o Senhor. Porque às vezes nós vamos acostumando tanto com a liturgia, com a fé, que torna tão comum para a gente, sim ou não? O exercício pastoral, o exercício da função aqueles que são presbíteros, pastores, diáconos, aqueles que servem na casa do Senhor, parece se tornar tão comum que às vezes nós perdemos um pouco a essência, o vigor. E o Senhor tem falado comigo, muito importante nós pensarmos sempre com esse olhar introspectivo, pensar um pouco como foi o nosso primeiro encontro com Jesus, como foi a sensação, a alegria, como queimou o coração quando alguém falou de Jesus para a gente e nós decidimos crer e de alguma forma a graça nos alcança. A gente, o pastor Cílio estava falando aqui sobre a irmã que se deixasse, uma Terezinha, ela vinha do hospital para a igreja, sabe, aquela sede que a gente tinha de encontrar com os irmãos, de estar na igreja, de chegar mais cedo. Às vezes isso vai tornando muito comum e hoje nós estamos vivendo a hipermodernidade. Já tem especialistas que não falam mais sobre a modernidade, fala-se sobre a hipermodernidade. Tudo corrido demais, sim ou não? A gente não tem tempo de nada. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai fazer a gente pensar um pouquinho nesse aspecto do nosso encontro com Jesus. Eu quero aqui, apesar de que vai ser bem textual, mas eu quero aqui trazer um tema para o sermão de hoje, rápida reflexão que vamos fazer hoje. Um encontro inesquecível, porque é impossível encontrar com Jesus e esquecer desse dia. Sim ou não? É impossível esquecermos. Então nós vamos falar sobre encontro inesquecível. E para isso eu quero usar um texto das Sagradas Escrituras, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 2. Muito conhecido esse texto. A gente usa muito para apresentação de crianças. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, verso de número 25, a seguir. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom estar aqui. Ver o Yuri louvar a Deus, para mim foi renovador. Viu, Yuri? Deus abençoe muito a sua vida. Que alegria. Imaginando o coração do pastor Cílio como pai, verei o seu filho adorando, não cantando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Gente, nós que somos pais, e o avô também aqui, né? Vendo isso, nós que somos pais não tem nada melhor, mais gratificante de ver nossos filhos seguindo os passos do Senhor Jesus. É maravilhoso isso, irmãos. Glória a Deus. Vocês encontraram um texto? Podemos ler? Amém. Amém. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços
e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Aleluia. Vamos repetir este versículo? Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Maravilha. Versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele dizia, e Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Que bom estar neste lugar, Senhor. Não me permita empobrecer a tua palavra, mas, Espírito Santo, fala com a gente mais uma vez. O Senhor já tem dito, através da leitura inicial, através dos louvores nesta manhã. Pai, continua falando aos nossos corações, porque a tua voz nos guia, ela nos direciona, ela nos traz luz, ela nos consola, conforme foi dito aqui, ela nos confronta. O nosso coração, Senhor, nós ofertamos a Ti como terra fértil. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estou falando aqui com pessoas vividas, e eu queria contextualizar, antes de entrarmos aqui na introdução dessa reflexão, que você já deve ter lembranças de muitos encontros que você teve com alguma coisa. Eu me lembro quando eu era criança, eu arrumei uma confusão, e não me lembro muito a confusão que eu arrumei, mas nunca esperava aquele menino que jurou que o dia que ele me pegasse, ele me quebraria. Virando a esquina com a minha mãe, eu comecei a correr, porque eu encontrei com ele. Eu nunca esperava encontrá-lo. Minha mãe: aonde você está indo? Eu perna para queitei. Depois eu explico. E o menino não conseguiu me pegar. Você deve ter vários encontros, e esses encontros ficaram marcados na sua vida, negativamente ou positivamente. Mas de alguma forma, algum encontro marcou a sua vida. Muitos encontros marcaram a minha vida. Por exemplo, a primeira vez que eu vi a minha esposa hoje, casados há 32 anos, não sei se eu contei isso aqui, eu estava no altar. A mentalidade que eu tinha na época era de que tudo era pecado. Eu estava no altar para pregar, e esqueci de dar uma oportunidade para um grupo de jovens, e aí a líder de jovens acenou a mão, e quando ela acena a mão, eu observei que eu tinha esquecido de dar a última oportunidade antes da mensagem. Não era habitual isso, por isso eu me esqueci. E aí eu vi a Eliana, minha esposa hoje, do lado dela. Quando eu vi aquela jovem, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida antes. Nunca mais eu me esqueci. Só que eu falei: Senhor, que sentimento é esse? Eu estou em cima do teu altar, perdoa os meus pecados. Eu não podia sentir isso. Sim, eu não podia sentir isso no seu altar. Esse coração pulsando diferente, essa atração está queimado em nome de Jesus.
Pasmem vocês. E ali eu fui orei 2 anos para que aquela menina saísse do meu coração. E quanto mais eu orava, mais eu a amava. Gente, eu esperei 2 anos para chegar para ela e pedi-la em namoro. Eu tinha algum problema, sim ou não? Sim, tinha. Podia chegar outro e levá-la. Esperou muito. E diga-se de passagem, eu não tenho aparência. É o 71 que ajuda. Cheio de galã, pastor Silas, e eu aí orando 2 anos. Só que um dia eu a encontrei em uma casa de um irmão que me ofereceu um café depois de ter pregado à tarde. E lá ela chegou. E eu pedi em namoro, e ela disse: se o meu pai liberar, tá tranquilo. Esses encontros jamais saíram da minha cabeça. São encontros inesquecíveis. Nunca me esqueci e jamais esquecerei daquele rostinho no canto da parede, ao lado da líder de jovens, que queima o meu coração até hoje. Encontros inesquecíveis. Eu estou contando isso para você pensar em algum encontro também que você teve, para que a gente venha contextualizar bem o que o Espírito Santo tem a dizer ao meu coração. E talvez eu estou dizendo isso e cada um de nós estamos lembrando dos encontros que marcaram a nossa vida, sim ou não? Sim. É gostoso pensar nisso. É bom pensar nisso. Faz parte para a manutenção, sim ou não? Sim. Emocional. Mas eu estou dizendo aqui encontros bons. Posso destacar um dia em que uma pessoa chegou para mim e disse: você é filho de crente, porque a mamãe aceitou Jesus, eu tinha 1 ano de idade. Você é filho de crente, mas se você ainda não aceitou Jesus, você ainda não encontrou com Jesus. E você está indo à perdição. Eu falei: o quê? Isso é sério? É. E a partir daquele momento eu comecei a orar em lágrimas, porque eu pensava que eu estava indo para os céus, dentro da igreja. Falei: Senhor, eu preciso encontrar com o Senhor. Eu preciso viver essa experiência com o Senhor. Uma vez lá em Valadares, indo visitar a casa da minha irmã, a gente foi à igreja e novamente o pregador disse: olha, no apelo, trouxe uma mensagem extraordinária, mas no apelo ele disse a mesma coisa. Eu falei: Jesus, eu não posso sair daqui sem te encontrar. Eu não sei onde o Senhor está, eu não sei como encontrá-lo, mas eu preciso de ti. Hoje eu não saio daqui sem viver esta experiência. Eu preciso receber o Senhor em minha vida. Eu preciso disso, eu não sei como. Uma criança, irmãos. Quando fez o apelo, eu levantei as minhas mãos. Quando eu estava indo à frente, dizendo essas palavras: eu preciso de ti, eu senti algo na minha vida inexplicável. E a minha vida mudou. O comportamento daquela criança mudou. Com 8 para 9 anos de idade, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Recebi o batismo com o Espírito Santo com visão. Eu tive uma visão em que uma bola de fogo caía sobre a minha cabeça. E a minha vida mudou para melhor. Hoje o pastor Silas disse que na caminhada da fé nós vamos empoeirando os pés. As poeiras vão impregnando em nossos pés. E Jesus precisa lavá-los. Não é isso extraordinário para nós? Não é isso maravilhoso para nós? Eu creio que esta é a proposta em que o Espírito Santo quer nos levar aqui esta manhã, a pensarmos sobre esse encontro inesquecível. E acredito que alguma mente aqui esta manhã, assim tanto quanto a minha, possa ter pensado em alguns encontros ruins que a gente não deveria lembrar e que infelizmente a gente lembra. Mas aí vem a palavra de Deus, pastor Silas?
ao nosso coração. Quero trazer a lembrança, a memória, aquilo que me traz esperança. Amém, irmãos? Amém. Esses encontros inesquecíveis nós encontramos também na Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse nós temos encontros de homens, encontros bons, encontros ruins, que poderíamos aqui apenas introduzir partes desses encontros para a igreja. Em outra ocasião a gente poderia finalizar o sermão, mas a minha pretensão hoje é finalizar. Vamos destacar apenas o encontro de Jacó com Deus no Vale da Morte. Apenas este do Primeiro Testamento, apenas este. Vocês conhecem a história de Jacó, talvez de cor e salteado, mas chega um momento determinado por Deus que ele precisava voltar. Eu acredito, pastor Silas, que ele sabia o que ele iria enfrentar: o ódio de seu irmão Esaú. Ele sabia o que poderia acontecer com Jacó. Então ele faz passar a sua família, ele faz passar o gado, ele faz passar todos os seus bens, e ele fica a sós com Deus. E neste a sós com Deus, ele tem um encontro inesquecível com ele, um encontro que marcou como divisor de águas a vida de Jacó. E aqui a gente pode tirar uma lição, porque nós hoje estamos vivendo na hipermodernidade, irmãos. Ninguém tem tempo para nada, mas o dia continua sendo 24 horas. O problema é que as nossas preferências mudaram. A gente não para mais para ouvir a voz de Deus. A gente não para mais para falar com Deus, porque julgamos não ser necessário. As palavras mais comuns hoje é não tenho tempo ou correria. Sim ou não? Sim. Quando a gente percebe, já chegou sexta. Gente, olha para mim, já passamos da metade do ano. Aqui, para chegar dezembro, a gente já está fazendo programação para o final do ano lá na igreja. A correria, nós não paramos mais. Eu me lembro que em uma dessas excursões na Terra Santa, nós passamos com um grupo de manhã no Muro das Lamentações e seguimos o nosso roteiro. Chegamos ao hotel, jantamos, e um grupo de pessoas disse: vamos ao Muro das Lamentações novamente? Vamos. Chegamos lá às 22h30. De manhã eu vi um judeu lá na mesma posição orando. Às 23h30 ou 40 minutos nós chegamos de novo. Ele estava na mesma posição, orando. Ele orou o dia inteiro e a noite inteira. Se eu não tivesse prestado bastante atenção nele, porque são muito parecidos, pastor Mateus, eu pensaria que fosse outro. Mas não, lá estava ele, buscando a presença de Deus. E neste primeiro encontro, eu posso conjecturar que muitas das vezes nós estamos vivendo aquilo que Deus projetou para vivermos na nossa espiritualidade, porque não tiramos tempo para passar com Ele. Não tiramos tempo para buscar a Tua face, a face do nosso amado. Nós cantamos aqui sobre o amor dele, e Ele nos ama. Ele nos ama de forma indizível, incompreensível, porque quando Deus olha dos céus para a terra, Ele não viu nenhum justo sequer, não havia ninguém que fizesse o bem. Mesmo assim, Ele nos amou sem que merecêssemos. Mas parece
que esse amor, ele está fluindo do Calvário, e ele flui porque ele é fiel. Embora ainda somos infiéis, ele permanece fiel. Mas parece que esse amor daqui para o Calvário, ele está se esvaindo, ele está diminuindo, ele está perdendo a expressão, ele está perdendo fogo, ele está perdendo calor, ele está perdendo entusiasmo. Eu respeito muito a igreja pastoreada pelo pastor Silas e não quero aqui restringir o sermão apenas a vocês aqui, mas como no geral eu pastoreio igreja há 32 anos, eu percebo isso de forma geral. Deus não tem exercido as prioridades em nosso coração e em nossa vida. E a gente reconhece isso quando eu conversei essa semana com um irmão, e ele disse para mim: pastor, olha, eu quero aqui confessar para o senhor, minha vida é só trabalho, era só trabalho, o senhor sabe disso. Mas aí o senhor deu um toquezinho lá na saúde e ele teve que parar. E lá no leito, ele falou: engraçado, eu tenho tanto trabalho, eu tenho tantas coisas, tantos compromissos, eu estou aqui uma semana parado. Se eu tenho que parar para cuidar da minha saúde física, e ele começou a pensar na sua saúde espiritual, na sua vida espiritual, como estava. Às vezes Deus faz isso com a gente, sabe? Mas às vezes basta uma palavra que Deus usa o pastor da igreja, um pregador, para dizer, e nós, ao absorvermos esta palavra, colocar em prática, nós possamos voltar a queimar por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jacó fez parar sua vida e ficou a sós com Deus, e ele lutou a noite inteira. A noite inteira ele lutou com Deus e prevaleceu. E ele disse palavras assim que movem o meu coração: eu não te deixarei com o anjo do Senhor enquanto não me abençoares. Nós estamos vivendo uma sociedade líquida. Zygmunt Bauman, um sociólogo e filósofo polonês, ele escreveu uma obra dizendo: sociedade líquida, sociedade volátil, uma sociedade inconsistente, que não tem perseverança, que não tem resiliência, que hoje quer uma coisa de manhã, à tarde quer outra. Entende? Hoje faz um propósito, antes de colocá-lo em prática, já desistiu. Uma sociedade que não tem resiliência, que não sabe o que quer, que se perde nas redes sociais com tantas propagandas, com tantos assédios dentro da cristandade, assédio dentro das igrejas. Jesus está deixando de ser suficiente, porque cada hora e cada momento surge uma novidade lá fora, e infelizmente estão surgindo dentro de muitas igrejas. Uma sociedade volátil, uma sociedade que não tem perseverança. Eu lembro, irmãos, que a gente andava 32 quilômetros para ir numa vigília. 16 para ir e 16 para voltar, a pé, passando em carreiro de pastos, correndo de animais bravos, enfiando debaixo de cerca, passando em córregos, molhando os pés,
16 quilômetros para ir. Orávamos a noite inteira. A noite inteira. E como eu era muito pequenininho, às vezes eu orava: Senhor, apressa, Senhor, o café, o horário da pausa. Porque tinha aqueles fornos de lenha, aqueles biscoitos assados, aquelas broas de arroz, aqueles café com leite, queimadinha, sabe? Apressa, Senhor, e tal. Irmãos, que maravilha! A gente via anoitecer, começando a oração, e amanhecia o dia, o sol raiava, a gente estava orando. E chegava em casa, realmente o físico estava, pastor Mateus, cansado, as perninhas ali doendo, o corpo doendo, mas forte espiritualmente. Amém. Cultos, dificilmente Jesus não batizava com o Espírito Santo. As enfermidades, testemunhos, lágrimas, e o pastor tinha dificuldade de começar o culto, porque ninguém queria parar de chorar e de orar diante do Senhor. Não era oração, pastor Júnior, era rogos, era lágrimas. Essa hipermodernidade, segundo Bauer, tem influenciado a nossa caminhada com Cristo. A gente tem esquecido do primeiro amor. Nós temos esquecido deste encontro real e verdadeiro com Cristo. E o pior, essas poeiras que vão impregnando em nossos pés, vão tirando nossa identidade. É por isso que Jesus precisa lavar. Porque existem muitos que congregam, mas não vivem o Evangelho. E aí eu quero conjecturar, pastor Mateus, a chegada de Jacó, o reencontro de Jacó com a sua esposa e com suas esposas e com sua família, com seus servos. O dia amanhece e ele não andava mais do mesmo jeito. Ele estava mancando porque o anjo do Senhor tocou a juntura de sua coxa. E ele estava andando, mancando. Eu não sei se é dessa forma, poderia ser bem diferente, sim ou não? E às vezes o filhinho dizendo: papai, o que aconteceu? O senhor machucou? Não, eu não machuquei. É porque eu encontrei com ele. E é impossível encontrar com ele e viver ou andar da mesma forma. Irmãos, é impossível encontrarmos com Cristo e ter um real encontro com Ele e vivermos da mesma maneira. Quando eu era criança, e até hoje eu gosto de cantar um corinho, um hino que marcou a minha adolescência, minha criança, a minha fase da minha infância. Um corinho, um hino: Jesus Cristo mudou o meu viver. E certa parte desse louvor diz: diferente, hoje é o meu coração. Jesus Cristo muda, e a mudança dele nos faz pessoas melhores. Aleluia. Jesus Cristo transforma, e a transformação dele nos faz pessoas melhores, mais parecidas com ele. E é impossível isso não ser percebido, porque as mudanças que Deus faz em nós são perceptíveis. O coração transformado, o coração alegre, aformoseia o rosto. Tão logo se o governo deste coração é de Cristo, minhas atitudes refletirão Aleluia. o amor, a graça, o caráter de Cristo. Mas nós hoje estamos vivendo em momentos tão desafiadores, tão difíceis. Eu quero citar outro filósofo e teólogo, o Byung-Chul Han. Ele escreveu A Sociedade do Cansaço. Ele é sul-coreano.
E você já observou os jovens de hoje, como eles amanhecem o dia? Eu estou dizendo jovens, escorando, plena segunda-feira, para ir à aula, para ir ao trabalho. Jovens, ele escreveu a sociedade do cansaço. Porque a gente está expondo demais. A gente está abraçando coisas demais. E aí fica desafiador ou não tirar tempo para Deus? Já temos crentes domingueiros, pastor Mateus. Só vão aos domingos. E é verdade que a gente tem aqueles que estudam, aqueles que trabalham à noite, só tem o domingo, mas a gente não está restringindo apenas esses que realmente não têm. Já virou um modo de vida, eu só vou aos domingos. Sim ou não? A gente está vivendo isso, a gente está vendo isso. A sociedade do cansaço tem trazido assim grandes justificativas para as nossas omissões. Já não frequentamos mais os cultos como frequentávamos antes. Já não buscamos a Deus hoje como nós buscávamos antes. Hoje o Senhor nos chama a reposicionarmos diante dEle. E muitas das vezes nós não o reencontramos, porque às vezes o perdemos dentro da fadiga dos dias, das aflições da lida da vida. É exatamente isso. Muitas vezes nós não o reencontramos, ou não vivemos perto dele, porque estamos ocupados demais, ou cansados demais. Mas, meus irmãos, nós podemos falar aqui no Novo Testamento sobre o encontro de João capítulo 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Antes do encontro de Jesus com a mulher samaritana, ou seja, falei o contrário, antes do encontro da mulher samaritana com Jesus, a vida dela era uma. Depois que ela encontra com Cristo e o recebe em seu coração, vejo que tu és profeta. Oh, glória a Deus, ela reconhece o senhorio do nosso amado Salvador Jesus Cristo. A vida dela muda radicalmente. E ela consegue evangelizar toda aquela cidade de Samaria. Nós podemos dizer aqui hoje sobre o encontro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 6 ao versículo 16. O encontro de Saulo de Tarsos, o perseguidor de igrejas, de cristãos, aquele que fazia o povo sofrer. Ao encontrar com Jesus, pastor Mateus, a vida dele mudou radicalmente. E hoje usufruímos de tantas cartas doutrinárias, e às vezes nós nem chegamos aos próximos à caminhada da fé e o exemplo do apóstolo Paulo. Jesus muda a vida daqueles que têm um encontro real com Ele. Mas hoje, irmãos, nós queremos ater a esse texto, trazendo a vocês esses dois encontros. Hoje a gente quer falar sobre o encontro de Simeão com Jesus, e a gente já vai finalizar. E eu quero extrair aqui algumas lições práticas para a vida cristã. O evangelista Lucas, ele narra este acontecimento, ele se dá aproximadamente de 40 a 48 dias após o nascimento de Jesus. E por que nós sabemos deste período e às vezes podemos chegar bem próximo a essa data? Porque no livro de Levítico, capítulo de número 12, versículo de 1 ao 3, disse o Senhor a Moisés, Levítico 12, versículo 1: diga às israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias.
assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então, versículo 4. Então a mulher guardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em coisa alguma sagrada, não poderá ir ao santuário, até que se complete os dias da sua purificação. Cumprindo-se esses dias, José e Maria levam o menino Jesus ao templo para ser apresentado por Simeão. Simeão estava esperando, aguardando a promessa de Deus. Dias após dias, ele não desistia, porque sabia em quem ele tinha crido. Aleluia. Nós sabemos em quem nós temos crido. Eu nem vou perguntar aqui se algum de vocês tem promessas, porque se a Bíblia é o nosso livro básico e de regra e fé, nós temos muitas promessas. Aleluia. Enfim das promessas. Não importa qual é o quadro, qual é a situação, se a palavra é de Deus, se a promessa é de Deus, vai cumprir em nossas vidas. Aleluia. Nós precisamos perseverar, porque Ele vela pela sua palavra. Oh, glória a Deus! Queridos irmãos, Simeão, dias após dias, aguardava o cumprimento desta promessa de Deus sobre a sua vida. E por que esta promessa era nutrida ao seu coração? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. Eu tenho aprendido, pastor Silas, que nós vivemos sem muitas coisas, mas sem o Espírito Santo é impossível a gente parar de pé. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um jardim sem flores, é como um rio sem água. Uma igreja sem o Espírito Santo é como a galáxia, o céu sem estrelas, sem os seus astros. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja que não tem brilho, que não tem luz, que não tem harmonia, que não tem sentido. Aleluias! O Espírito Santo foi o agente motivador da vida de Simeão. E ele aguardava pelo Espírito Santo a consolação de Israel. O Espírito Santo é o nosso motivador a perseverarmos nas promessas de Deus. O versículo de número 27 nos diz que Simeão foi movido pelo Espírito Santo ao templo. O Espírito Santo o conduziu ao templo. O Espírito Santo o moveu ao templo. E quando lá ele chega, ele encontra José e Maria. E aqui, irmãos, eu quero dizer a vocês algo extraordinário. Não há vida espiritual ativa sem o Espírito Santo. Aleluia. Não há. Não há vida espiritual ativa sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo mais do que o ar que expiramos. Ele é a força atrás dos nossos esforços. Simeão, movido pelo Espírito Santo, pega o menino Jesus nos seus braços e profere algumas palavras de louvor a Deus. Não sabemos aqui quais foram as palavras que Simeão, movido pelo Espírito Santo, louvava e glorificava o nome do Senhor como no todo. Simeão, ao pegar o menino Jesus em seus braços, ele estava vendo o cumprimento do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Não foi apenas pegar um menino e apresentar.
diante dos seus olhos, nas suas mãos, ele estava vendo o cumprimento de Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, aleluia, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Simeão não estava apenas com o menino nos seus braços, Simeão estava vendo o cumprimento de Isaías 11, versículo 1, a seguir, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e da inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele não estava apenas vendo o cumprimento de Isaías capítulo 9, capítulo 11. Ele estava vendo o cumprimento das Escrituras de Gênesis capítulo 3, versículo 5. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás, da serpente. Gênesis 3,15 se cumpriu diante dos olhos de Simeão. Que promessa extraordinária se cumpre, profecias diante dos olhos de Simeão. Simeão aguardava a consolação de Israel, e ele sabia que só o Messias poderia trazer consolo, só o Messias poderia trazer a restauração e o sentido da vida. Simeão viu chegar a revelação da consolação. Versículo 29 é o cerne da nossa reflexão aqui hoje. Versículo 29 diz, foi aquele que nós conversamos, e eu pedi que a igreja lesse comigo. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Parece palavras simples, pastor Mateus. Mas, gente, pastor Silas, eu fui pensar um pouco sobre o que Simeão disse aqui. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Simeão, eu vou parafrasear isso. Em outras palavras, Simeão disse, agora que já ouvi, todas as coisas para mim perderam o sentido. Agora, já que eu vi, todas as coisas para mim se tornaram supérfluas. Agora, já que eu vi, eu encontrei a suficiência da minha vida. Nada mais faz sentido para mim. Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E a pergunta aqui para mim é, para nós hoje, que não quer calar. Lembra quando nós encontramos com Jesus? Nada mais fazia sentido para a gente. Nada mais, pastor Mateus. A gente só queria Jesus. Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite. Jesus na segunda, Jesus na terça, Jesus na quarta, Jesus janeiro, fevereiro. Sim ou não? A gente só queria Jesus. A chama do primeiro amor. Nada mais fazia sentido para a gente do que Jesus. Agora, Simeão declara este verso 29 que mexeu com a minha estrutura. Mexeu. A gente quer as coisas de Jesus. A gente quer isso em Jesus. A gente não quer Jesus e... Lembra do Sermão do Monte? Não vos preocupeis com coisa alguma. Não, olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam, não plantam, não regam. Vosso Pai Celestial não as cuida. Não preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir.
mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, nós precisamos ter esse conhecimento. Jesus precisa ser suficiente para mim, para você. Lembra quando uma celebração pastoral de casamento era o suficiente? Lembram disso? Hoje, as celebrações de casamento são diferentes. São totalmente diferentes. Eu vou falar para vocês, aqui está gravando, mas eu vou falar, vou fazer igual o pastor Silas. Outro dia eu estava fazendo um casamento, uma celebração. Quando eu percebi, eu estava cantando uma música mundana. A melodia é tão bonita, pastor Silas. Canta ali. Eu juro por mim mesmo, com Deus e meus pais. Zezé do Camargo e Luciano. Vocês estão rindo, mas é verdade. Oh, meu Deus. Porque todos da igreja. É isso mesmo. Todos da igreja, servindo a Deus ali. Eu nunca imaginava que na cerimônia de casamento tocaria uma música mundana. Então ele jogou o tom, eu fui. Aí eu falei assim, ué, peraí. Esse negócio tá errado, Senhor, me perdoa. Só o sangue. Há um sincretismo religioso, há uma mistura. Jesus não está sendo mais suficiente. Tem igrejas que precisam de show de piritoquilia, é isso mesmo. Tem que ter fumaça. Tem que ter luzes. Jesus já não é mais suficiente. Um violão e louvores, ou sem violão, a capela, não são mais suficientes. Estão tentando modernizar Jesus. Tem que ser Jesus e uma parafernália. Jesus é suficiente. Ele sempre foi suficiente e sempre será suficiente. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Cristo Jesus tem que ser suficiente. Ela é insubstituível. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Mas estão tentando substituir a palavra com fumaças. Um certo amigo disse para mim, pastor, olha, eu tenho de tudo e consigo vender tudo, vou colocar aqui tudo para o senhor. Eu falei, calma, espera. Vou trazer a tinta, vou pintar aqui tudo de preto. Uma iluminação X. Você vai ver que vai tocar no coração da turma. Fica tranquilo. Eu falei, não, espera aí. Porque eu já estava vendo isso lá na Europa. Eu já estava vendo isso lá. Eu falei, calma. Vamos ver se vai trazer alguma diferença na vida espiritual da igreja. Se isso vai realmente trazer uma grande diferença, um avivamento, a gente pode copiar, mas espera aí. Cadê o avivamento? Cadê o pastor Silas do avivamento? Cadê as conversões em massas? Cadê a imersão? Cadê o Espírito Santo invadindo os corações? Cadê o pastor Júnior? Jesus tem deixado de ser suficiente em muitas reuniões. Irmãos, eu agradeço a Deus muito, 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 muito pelo privilégio de fazer parte de uma igreja como esta aqui. Jesus é suficiente. Sentimos a presença dele aqui. Ele é insubstituível. E enquanto nós a enxergarmos, a
a nossa fé como Jesus, sendo o centro de tudo, nossas vidas serão movimentadas, direcionadas e guiadas pelo Espírito Santo. Aleluia. E os céus nos amarão. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes e quantas pessoas procuram sentir Jesus, enxergá-lo através das novidades, através dos entretenimentos, através das promessas, das falácias. Irmãos, eu vou falar, mas muitas igrejas já não pregam mais a palavra de Deus, pregam autoajuda. Claro que a palavra de Deus tem conforto, tem consolo, mas a autoajuda não pode ser o carro-chefe. Spurgeon disse que chegaríamos um tempo, eu postei essa semana, porque para encontrar a verdadeira palavra necessitariam de um microscópio para encontrar a verdadeira palavra. Permaneçam firmes, irmãos. Permaneçam firmes. Aqui tem palavra. Essa igreja se preocupa com a palavra. Você pode dizer amém? Amém. Versículo 34 e 35 nos mostra que todas as vezes que encontramos com Jesus, nós não somos as mesmas pessoas, porque Jesus veio para confrontar o nosso ego. Evangelho que não confronta, pastor Mateus, não modifica. O Evangelho de Cristo confronta o nosso coração. A gente sai com vergonha, a gente sai querendo ser mais crente, a gente sai pensando, meu Deus, como eu preciso melhorar como pai, como cônjuge, como eu preciso melhorar como filho, como servo. Meu Deus, como eu preciso melhorar como cidadão. Como eu preciso melhorar. Aleluia. Jesus veio para confrontar o nosso ego. E a pergunta é para a gente finalizar: como eu e você temos correspondido com o confronto da palavra de Deus? Com as mensagens que ouvimos, com os hinos que são verdadeiras mensagens de Deus. Ah, meu Pai, como nós temos correspondido com o encontro que nós tivemos com Cristo? E essa pergunta, ela é retórica. Eu quero deixar você pensar por um segundo. Como nós temos correspondido com o nosso encontro com Cristo? E aqui eu quero finalizar destacando 3 grupos de pessoas que encontraram com Jesus pessoalmente. Você já pensou? A pessoa passa assim, se encontrar com Jesus pessoalmente. Não seria maravilhoso isso? Sim ou não? Que a gente aprendeu a ouvir falar sobre Jesus, não dá uma vontade de encontrar com Ele, de ter vivido com Ele parte da nossa vida aqui, sim ou não? Mas eu quero destacar 3 grupos de pessoas que encontraram pessoalmente com Jesus. E cada grupo correspondeu de uma forma diferente. Porque o encontro com Jesus, pastor Silas, eu tenho aprendido que ele é pessoal.
O coletivo é muito bom, é necessário. Mas o encontro com Cristo, o real encontro com Ele, é pessoal. É você e Ele e você. Esses 3 grupos encontraram com Jesus e cada um destes responderam de forma diferente. Um grupo respondeu com fé. Outro grupo respondeu com dureza de coração. E o outro grupo respondeu com hostilidade. Eu quero falar rapidamente sobre o primeiro grupo, que é o grupo de Herodes. Herodes, o rei Herodes. Ele respondeu com hostilidade. O segundo grupo foi o grupo dos religiosos, pastor Cílios, os escribas e fariseus, doutores da lei. Eles responderam com indiferença, dureza de coração. E o terceiro grupo que eu quero falar rapidamente é o grupo dos magos do Oriente, os ex-magos, que trouxe a mensagem, a interrogação: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu quero ser ousado, e me perdoe por isso. Em qual desses 3 grupos você faz parte? Daqueles que correspondem com hostilidade, com indiferença, com dureza de coração? Ou aqueles que o adoram? Qual desses 3 grupos? Porque o verdadeiro encontro com Deus, em primeiro lugar, ele nos transforma. Em segundo lugar, ele nos marca. Terceiro lugar, ele nos faz ver toda a suficiência em Jesus. Quarto lugar, nos faz viver na luz. Em quinto lugar, nos faz ser verdadeiros adoradores. Está na luta, estamos adorando. Está doendo, a gente está adorando. Aleluia! Está difícil, a gente está servindo. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É o que ele disse para a mulher samaritana. Que Deus nos dê essa graça nesta manhã, de corresponder com fé e com adoração. Que o Senhor venha tirar de nós toda a indiferença, toda a apatia. Que nós possamos ver em Cristo Jesus toda a suficiência. Eu sei que às vezes o confronto nos traz resistência. Eu sei que às vezes a gente não quer ser confrontado. Nós não queremos mudar. Eu sei que às vezes nós buscamos a mudança em outra. Principalmente quem trabalha com casais sabe disso. Nós temos justificativa para todas as coisas. E justificamos de forma muito natural. Mas o Espírito Santo hoje nos trouxe aqui esta manhã para refletir. Nós precisamos voltar a enxergar, porque eu creio que um dia nós enxergamos. E aqueles que já estão com esta visão espiritual maravilhosa, enxergando toda a suficiência em Cristo, continuemos a enxergar toda a suficiência em Cristo. Ele é insubstituível. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Que Ele possa encontrar em nós hoje esse grupo, esse terceiro grupo que eu disse sobre ele, os magos do Oriente. Estes que seguem e buscam ansiosamente, não medindo esforços para encontrá-lo. Quer seja madrugada, quer seja dia chuvoso, quer seja desafiando o cansaço físico, porque muitas das vezes a gente vem para a igreja assim, daquele jeito, só Deus sabe como foi a semana, passando mal, mas que Deus possa encontrar em nós este terceiro grupo, esse grupo que adora independente das circunstâncias. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e nos faça enxergar nele toda a suficiência. Amém.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Jesus deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Oh, exaltado, glorificado seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.